Abra sua Bíblia no Salmo 56. Você tem lição de casa então, hein? Chegar em casa, sentar com a sua esposa e fazer orçamento. Não adianta não vir mais na Quiris por causa disso. Salmo 56. Levante bem alto sua Bíblia. Diga comigo, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Salmo 56, versículo de 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam, me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra, traz a mensagem dessa noite aos nossos corações. Eu oro para que nós possamos ser curados, fortalecidos, conectados contigo. Vivemos uma vida, Senhor, plena na tua presença. Vivemos livres de todos os ataques nas nossas emoções. Em nome de Jesus. Amém. Estamos numa série sobre emoções. Falamos primeiro do desânimo, momentos que a gente fica desanimado e não consegue caminhar. Foi a primeira mensagem. Segunda mensagem, falamos sobre vencer a ansiedade. Tem gente ansiosa aqui? Tá melhor, ó, tá vendo? Deus é bom demais. A primeira vez foi um grito. Deus está nos tratando. Depois nós falamos semana passada sobre solidão. Gente que se sente sozinho. Como a solidão faz parte da nossa vida. E o tema de hoje eu quero falar sobre não tenha mais medo. Diga comigo, não tenha mais medo. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa questão do medo e a maneira como as nossas emoções são travadas pelo medo. E nessa minha visão, eu descobri que agora em outubro faz 100 anos que a primeira grande guerra, a Guerra Mundial, terminou. Em 1918, em novembro. E aí comecei a pensar nessa história da nossa humanidade, na história do homem. Claro, não tão profundamente, mas grandes eventos nos últimos 100 anos. Então a gente acaba a primeira grande guerra em 1918. Mas depois de poucos anos, em 1939, começa a Segunda Grande Guerra. Hitler, toda aquela história que você conhece, de ver filmes. Você começa a perceber que a humanidade sai de uma guerra terrível, passa poucos anos e já entra em outra guerra. Depois, quando você diz, bom, agora as coisas vão ficar mais calmas, em 1955, em 1 de novembro, Estados Unidos começa a Guerra do Vietnã, e a Guerra do Vietnã vai de 1955 a 1975. Mas dentro dessa Guerra do Vietnã tem uma outra guerra, que essa aí, talvez você esteja olhando para mim e diz assim, mas pastor, isso aí é coisa antiga, eu estou muito jovem para saber disso. Mas tem uma que a gente pegou um pouco, que é a Guerra Fria. Lembra disso? Ronald Reagan, os bunkers.
Naquela época tinha uns filmes onde as pessoas falavam assim que tinha uma sala com um botão vermelho e que um dia o Ronald Reagan ia entrar naquela sala, ou a Rússia ia entrar na sala e apertar o botão vermelho e os mísseis, lembram disso? Iam ficar voando, iam assistir aquelas séries dos anos 80, as pessoas tinham muito medo disso, gente. Estou velhinho já? É isso que está pensando? Você nunca viu essa série dos anos 80, que passava essas coisas? Sim ou não? E a gente vivia no medo naquela época, não é? Vivia numa situação assim, qualquer hora o mundo acaba. Aí quando chegou mais ou menos em 1990, a Guerra Fria, ela vai até 1990. Isso. Aí 1991, aí a gente tem outras guerras acontecendo no meio do caminho. Em 2001, nós estamos assistindo televisão, e de repente 2 aviões vêm e destroem as torres gêmeas e começa aquela tensão, guerra no Oriente Médio, Estados Unidos, e a gente começa a viver de novo medo, preocupação, sem falar do cometa Halley. Vocês não lembram do cometa Halley? Quem lembra do cometa Halley? O bug do milênio. Bug do milênio, quem passou pelo bug do milênio? Vai acabar, vai ter os aviões vão cair tudo. Não voe nessa data. Bug do milênio, pegou o bug do milênio? Pegaram o bug do milênio? Gente, como vocês são novos, não pegaram o bug do milênio? Depois a gente começa, na década de 90, começaram os ataques terroristas, claro que não foi exatamente nessa época, mas é só uma ideia, ataques terroristas, problemas de guerras bacteriológicas. Fora isso, eu estou fúnebre hoje, né? Calma, eu vou sair daqui, eu vou sair desse limbo que eu estou. Fora isso, a gente tem cataclismas, maremotos, terremoto do Chile, maremoto do Japão, dengue, malária, zika vírus, chikungunya. Vai falando desgraça aí, pessoal. Ebola, tsunami, que mais? Um cometa que vai cair na Terra em 2020, eu vi essa na internet essa semana. Vocês já viram essa? Vai passar raspando na Terra. Bom, o que eu quero falar é que a questão é que nós, se procurarmos motivo para ter medo, nós vamos achar um monte. E com razão. Mas nessa noite eu não quero que você olhe para o medo, eu quero que você olhe através do medo. Você começa a perceber que todas essas coisas são reais, a vida é um risco, você não tem segurança, você não tem certeza, você não sabe do que pode acontecer, o tal do botão vermelho existe ou não existe. Eu, quando era criança, eu sonhava com esse botão vermelho, sabe por quê? Porque o meu irmão tinha uma biblioteca na igreja dele, e eu li um livro assim, Armagedon. Aí eu falei, esse é coisa de apocalipse, garotão, adolescente, né? Meu irmão falou, não lê esse negócio não. Eu falei, vou ler sim, não lê não, isso vai fazer mal para sua cabeça, não vou ler. Eu li, pronto. Lá dizia que a Rússia era o grande urso que ia destruir a humanidade, e ela ia apertar o botão vermelho. O que aconteceu? Não dormi. Sonhava com o botão vermelho. Pé, 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 pé. Sabe aquele barulho que fazia nos filmes? Bé, 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 bé. Vocês não viram isso? Sério mesmo? Nem você, meu amigo Moacir, não viu esses filmes? Viu, claro que viu. James Bond, não é? Então, falar de emoções e falar de medo tem tudo a ver com a nossa vida, porque a nossa vida é cheia de medo. Você não sabe o dia de amanhã. Se você quiser procurar, ontem eu conversando com algumas irmãs aqui, achei fantástico. Eu falei, vou pregar sobre o medo. Estava meio assim pensando se seria uma boa, e uma delas falou, então prega, pastor, porque eu tenho medo de atravessar a rua. Eu falei, uau, esse aí eu não conhecia, mas eu vou pregar desse também. Eu ia falar de morte e tal, e tem gente que tem medo de tudo, tem gente que tem medo de um monte de coisa, não é verdade? Atravessar a rua. A minha irmã tinha medo de gato. Se ela visse um gato, ela congelava e gritava, só que não saía a voz. Gato, cachorro, rato. Eu tenho medo de rato. A primeira igreja Quírios tinha muito rato. Foi traumatizante. Eu pregava, os ratos passavam na parede assim, ficavam sentados e falavam assim, tchau, pastor. Tinha um rato até que aceitou Jesus. Aí, você começa a procurar essas coisas, e você começa
lê noticiário. Não ouvi noticiário, aqueles noticiário da Atena, põe na tela, põe na tela. Morte, violência, assalto. Então, eu quero hoje dizer para você que você tem muita razão para ter medo. Tem muitos motivos para ter medo. Mas quando você olha através do medo e não para o medo, quando você olha através das lentes do medo, você descobre que você é um sobrevivente, que você é um lutador, que você passou por tudo isso, todas essas histórias, e você chegou até aqui, e que você está até aqui pela graça de Deus, pela bondade de Deus, porque Deus sustentou você, porque o mundo, por mais que seja um lugar tenebroso, hostil, cheio de situações que possam correr riscos, e ainda que você se tranque em casa, um prédio pode cair, meu irmão, tem tanta coisa, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, quando você temer, disse Davi, quando você estiver com medo, quando eu estiver com medo, nele confiarei. Meu irmão, você precisa entender isso. Não é se você vai ter medo, não é se o medo vai chegar, não é que nós não podemos sentir medo, porque nós podemos sentir medo. A questão é que quando o medo chegar, aonde você vai olhar, para o que você vai olhar? Eu digo para você olhar para Deus, para aquele que sustentou, para aquele que fez você vencer e chegar até aqui hoje, para aquele que fez você passar por tantas circunstâncias, que talvez não era nem para você estar vivo, mas está, porque nele eu confiarei. Quando nós começamos a discutir sobre o medo, as pessoas querem dizer, não, mas você não precisa ter medo. Não, tem que ter medo mesmo se você procurar. Mas quando você olha para ele, você percebe que você é um vitorioso, porque você passou por tantas circunstâncias na sua vida, e você chegou até aqui, porque ele sustentou para você. Quem aqui nunca pensou na sua vida, eu já podia ter morrido mesmo, já podia ter acabado, porque aconteceu tantas coisas. Aquela vez, Kellen, que você tomou um tiro na perna, por exemplo, você podia ter morrido. Ou aquela vez que eu, por exemplo, fiquei prostrado, doente. Quando eu estiver com medo, nele eu confiarei. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava numa fase da vida dele que tinha tudo para temer. Davi estava numa situação onde estava fugindo de Saul. Saul é um rei, Davi é um garoto. Davi é um soldado, Saul tem um exército. E ele vai atrás de Davi, procura por todo o reino. E Davi, para poder se esconder, tem que sair do reino. Pensa que um soldado, alguém que tinha ido em batalhas em nome de Israel, agora vai se esconder no campo inimigo. Vai esconder nas tribos inimigas dos filisteus. E lá nessas terras dos filisteus, ele fica lá disfarçado, fica escondido, porque Saul quer matá-lo. E ele faz que é contra Israel, mas não é. O rei de Gat manda ele fazer guerras, ele fala que vai, mas ele não vai. Ele vai, mas no final ele briga contra os filisteus. E de repente eles começam a suspeitar que Davi não tinha passado para o lado deles. E começam a dizer, Davi é um traidor. Então Davi agora não pode mais voltar para o reino. Davi não pode mais se esconder de Saul. E agora ele tem os filisteus atrás dele. E ele finge de louco. Acho incrível esse momento de Davi. Ele finge de louco. Ele começa a espumar, começa a fazer uns negócios diferentes. Ele finge de louco. E aí o rei olha para ele e vê que ele está louco. Naquela época eles achavam que essas coisas pegavam, né? Manda embora. E ele foge meio como fazendo de louco. E nesse processo ele escreve 2 salmos, Salmos 34 e Salmos 56. No Salmo 34, que eu acho lindo, o Salmo 34, ele diz assim, olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Ou seja, quem olha para ele, os seus rostos não é confundido, é iluminado, recebe luz, recebe caminho. No Salmo 56 ele diz assim, quando eu estiver passando por medo, nele eu confiarei. Nessa noite eu quero declarar na tua vida, querido,
que você pare de olhar os motivos que você tem para ter medo, porque se você procurar na história da humanidade, você vai achar vários. E comece a olhar a razão para você não temer. E a razão é porque Deus tem cuidado de você, porque Deus tem colocado a mão sobre tua vida. A razão, querido, é que você precisa determinar no que você vai ter fé. Se você tem fé, porque o medo é uma coisa interessante, o medo é uma fé ao contrário. O medo é uma fé de ponta cabeça. O medo é uma certeza que coisas ruins te esperam. Quando você está com medo, você está declarando seriamente que você acredita que se você caminhar por ali, se você andar por aquele lugar, se você tomar essa decisão, algo ruim vai acontecer na tua vida. Mas a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E eu quero dizer para você, ainda que você não veja, a graça e a mão de Deus está sobre sua vida. Ainda que você não entenda os problemas que você passa, aliás, eu até acho que nós vivemos um período grande de paz, apesar de todas as guerras do Oriente Médio, vivemos um período grande de paz, porque a história da humanidade é, mas Deus tem sustentado os seus. Isso não quer dizer que tudo que vai dar, tudo é perfeito, tudo é bom, você não vai ter luta. Quer dizer que quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Não temerei. Não temerei. Então a resposta, por que eu não tenho mais medo? É porque eu tenho muitas razões para temer, mas eu tenho uma só para deixar de temer. A minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que pode acontecer semana que vem, ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que pode acontecer no mundo, mas uma coisa eu sei, a minha vida e a sua vida está nas mãos do nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, que tem cuidado de nós. E quando chegar, chegou, porque é Ele que sabe todas as coisas. Quem pode dizer amém por isso? Agora diga glória a Deus. Mas o medo paralisa a gente. Quando a gente começa a ficar em pânico, quando o medo se torna uma ansiedade tão profunda que você torna isso um pânico, você se paralisa. E quando você está paralisado, você não consegue avançar, você não consegue caminhar. E eu vou dizer, você não consegue viver. Aí a gente começa a construir prisões, não casas. O que é construir uma prisão e não casa? É quando você começa a transformar a sua casa um lugar que você não pode sair, porque se você sair, você pode sofrer alguma coisa. É quando você começa a fechar tudo, porque você tem medo que alguém possa invadir. É quando você começa a transformar a sua vida para autoproteção, uma vida tão angustiada que você não consegue viver. É nessa hora que o medo te paralisou. E aí a única coisa que a gente pode fazer é enfrentar o nosso medo. Ou a gente enfrenta, ou a gente morre. Ou você enfrenta o teu medo e diz assim, ei, para um pouquinho. Ou eu creio que Deus vai cuidar da minha vida e Ele sabe o que tem para mim, ou eu desisto de viver. Porque nessa vida não tem garantias. A única garantia que eu tenho é que Ele tem cuidado de mim. A palavra que Deus mandou eu trazer para você nessa noite é que você pare de dizer para mim se você tem motivos de ter medo, porque eu sei que você tem. E comece a dizer que você tem motivos para viver, porque é a graça de Deus que está sobre sua vida. E que você é um lutador, um vencedor, que chegou até aqui, viveu o que tinha que viver, passou o que tinha que passar. Alguns passaram fome, outros passaram abandonos, outros passaram lutas, outros passaram enfermidades. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Enfrente o teu medo. Mas para enfrentar o teu medo, você precisa saber qual é. Você precisa entender o seu medo. Porque é interessante o que a Bíblia fala, que nós nunca vamos na direção, ou vamos conquistar, ou vamos ter aquilo que nós temos medo. Isso é muito forte para mim. Às vezes nós estamos reclamando com Deus, porque algumas coisas não acontecem na nossa vida, e nós nunca paramos para pensar que não está acontecendo porque você tem medo delas. Às vezes as oportunidades chegam na nossa vida, mas você tem medo delas. Às vezes os planos de Deus começam a se concretizar na sua vida e você se sabota porque você tem medo dos planos de Deus. Às vezes as coisas estão mudando já,
Os milagres já estão acontecendo, mas de repente você começa a ficar tão preocupado, fica tão ansioso que você não consegue ir na direção dos seus próprios planos. Por que você não vai? Porque você tem medo. E o medo é um sistema de proteção tão poderoso, ele é tão forte, que quando a gente tem medo de alguma coisa, mesmo que você queira fazer, você... Entende isso? Mesmo que você tenha... Você diz... Você trava. Mas quando você traz isso para as nossas vidas, nossas realizações, não para os problemas só, você começa a perceber que, por exemplo, há coisas que você quer fazer, mas que você tem medo de fazer. Ah, não deu para entender, né? Vamos ler na Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Deixa eu colocar você para dentro do texto. Moisés era um líder incrível. Moisés era um líder tão incrível que até hoje ele é estudado como líder, estudado como liderança. E Moisés vinha caminhando com o povo para a terra prometida. Moisés agora é morto, já não vive mais. E o sucessor imediato é Josué. Josué está herdando uma nação para poder liderar, conduzir, mas também está liderando esse povo para conquistar Canaã. E agora vai começar a jornada do general Josué. Ele vai começar a invadir a terra prometida, derrubar muralhas, conquistar as terras, porque Deus tem uma promessa. Mas olha o que Deus vai dizer para esse homem: não fui eu que ordenei a você. O que Deus ordenou para ele? O que Deus está pedindo para ele? O que Deus está mandando ele fazer? Seja forte e corajoso. A ordem de Deus aqui não é que ele não pode sentir medo. A ordem de Deus aqui não é que não há motivos para ele temer. A ordem de Deus aqui não é que o mundo que ele está vivendo não é hostil, que conquistar uma terra prometida sem um exército não é uma coisa fácil, ou que ele não tem razão para temer. A ordem de Deus aqui é: seja forte e corajoso. Ou seja, vá na direção do que eu tenho mandado você fazer, e pare de temer, porque aquilo que você teme você não conquista. Aquilo que você teme, você não enfrenta. A porta pode abrir, a circunstância pode chegar na tua vida, mas se você temer, você não vai passar por ela. Aí a Bíblia diz assim: não se apavore, nem desanime. Muitas vezes, querido, nós estamos na porta daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós sonhamos, nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos. Deus diz a sua palavra: agora chegou o tempo, mas o medo nos paralisa. Pois bem, eu quero ministrar algo na tua vida hoje. Meu irmão, não se desanime, não se apavore. Lance fora do teu coração todo esse espanto. Seja forte, seja corajoso, enfrente os seus medos. Aí a Bíblia diz: pois o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, o seu Deus, diga comigo, o meu Deus, estará com você, por onde você andar. O medo está em todo lado. O medo, se você olhar, está na natureza, está no homem, está nas circunstâncias que nós vivemos, está nas guerras, está nos problemas. O medo pode estar em todos os lugares, o medo pode estar em todas as ruas, o medo pode estar em todas as casas, mas uma coisa eu digo para você: maior que o medo, que pode estar em todos os lugares, é o nosso Deus, que é onipresente, está em todos os lugares, e sempre estará com você, e sempre estará com você. E se você crê, diga glória a Deus aqui, levanta a tua mão, dá um brado, meu irmão. Aleluia. Assim como o medo está em todo lugar, a presença de Deus está comigo em todo lugar. É evidente que há circunstâncias na sua vida que você vai temer, mas não se apavore, porque existe um Deus que está com você. Como disse Davi: quando eu tiver medo, nele eu confiarei. Mas você não conquista se você tiver medo.
Então Deus começa a trabalhar na vida de Josué acerca do medo. Porque os maiores inimigos que estão para surgir na vida de Josué não é os cananitas, não é a muralha de Jericó, não é a tribo de Ai. O maior inimigo de Josué e da nação de Israel é ela mesma. A única batalha que eles vão perder é a batalha que eles perdem por causa deles mesmos. Deus está dizendo para eles assim: não existe inimigo maior que você tenha que enfrentar que seja maior do que o seu próprio medo. Não existe um problema, um inimigo, uma situação maior que você tenha que enfrentar que seja maior do medo que você sente dentro de você, que te não deixa você entrar pelas portas que o Senhor abre. É interessante isso, porque às vezes a gente espera tanto tempo uma coisa, ela não acontece, né? Porque a gente tem medo dela. Uma vez eu estava orando, eu oro sempre, viu gente, mas dessa vez eu estava orando também. E aí, eu estava falando com Deus, e Deus falou para mim assim: você precisa decidir se você quer paz ou crescimento. Vou explicar. Todos nós temos um sistema de valores de segurança. O que são os nossos valores? São aqueles que nós consideramos mais importantes na nossa vida. Vamos fazer uma brincadeira? Já fiz isso aqui há uns 3 anos atrás, lembra? Vamos lá? O que é mais importante para você? Amor ou segurança? Responde. Ótimo, é isso aí. Ficou com a sua resposta? O que é mais importante? Segurança ou paz? Essa resposta que você está dando está determinando para mim aquilo que você considera o mais importante na sua vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas quando você chegar em casa, pensa nisso. Eu quero paz, eu quero segurança, eu quero crescimento, eu quero conforto, eu quero ser feliz ou quero lutar? Eu quero viver uma vida sem medo ou eu quero enfrentar e conquistar? Eu quero ter vitória, mas eu não quero ter luta. Possível? Eu quero ter paz o tempo todo, mas quero ter crescimento. Há valores que são contrários em alguns momentos. Eu não consigo ter paz o tempo todo e crescimento o tempo todo, porque crescimento gera desconforto. Quando eu falo para Deus que eu quero crescer, Deus tem que me colocar em situações para enfrentar, porque eu só vou crescer se eu aprender, se eu fizer, não é? Se eu errar. Se eu falo para Deus que eu quero conforto, quero crescimento e quero prosperidade, Deus vai te dar, sabe o quê? Trabalho. Vai te dar trabalho. Por quê? Porque para você ter conforto, prosperidade e crescimento, você precisa produzir. Mas a gente nunca parou para pensar que quando você prefere algo, como por exemplo quando Deus falou comigo, você precisa decidir se você quer paz ou crescimento, você nunca parou para pensar que uma coisa está roubando a outra de você. E aí eu falei para Deus: Deus, eu gosto muito de paz, mas eu preciso crescer, porque senão não dá para pagar esses aluguéis aqui. Entendeu ou não? Então Deus vai e te coloca numa situação que aquilo que você não quer, que é o melhor para você, Ele vai empurrar você naquela direção. Ele te põe numa situação às vezes financeira, difícil, para você romper o teu conforto, para você poder aprender que pode crescer. Quem está comigo ainda? Ele pega um valor que está te causando um problema, porque você acha que a melhor coisa do mundo é viver confortável, seguro. E Ele quebra o seu conforto e quebra a sua segurança, porque Ele tem crescimento para você. Porque Ele tem novas experiências para a tua vida. Então Ele vai chegar para Josué aqui e vai falar: Josué, enfrenta o teu medo. Enfrenta aquilo que está te sabotando. Enfrenta aquilo que está roubando você do propósito, dos planos que eu tenho para a tua vida. Se te dei uma ordem, seja forte e corajoso. Encara isso de frente,
Acredita no que Deus pode fazer na tua vida. Pare de se sabotar quando as respostas chegam. Cresça, amadureça, viva os planos de Deus para a tua vida. Porque a única certeza que nós temos nessa vida é que a vontade de Deus é plena, perfeita e agradável. Quantos podem dizer amém por isso, querido? O que fazia Josué, o que poderia fazer Josué ser derrotado é que Josué tinha medo. E Deus primeiro vai trabalhar na vida dele o medo. Então eu quero ministrar uma palavra para você nessa noite. Diga comigo: eu não tenho mais medo. Você parou para pensar? Se você tem medo de crescer, você não vai crescer. Se você tem medo de ser feliz, você não vai ser feliz. Se você tem medo de se relacionar, jamais você vai se relacionar. Sempre vai criar um problema nos relacionamentos. Se você tem medo de ser amado ou de amar, é bem provável que sempre você crie uma confusão quando alguém te trate bem. Você nunca terá o que você tem medo. Porque o sistema de proteção, medo, vai afastar você daquilo que você até deseja, mas tem medo. E o medo vai se tornar uma profecia autorrealizável. A Bíblia diz, eu gosto desse versículo: aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Ou seja, eu começo a declarar que eu vou sofrer tanto nos relacionamentos que você vai conseguir sofrer mesmo. Você começa a declarar que você nunca nasceu para ter dinheiro, não vai ter dinheiro mesmo. Aliás, eu vi uma vez um jovem falando assim para mim: eu tenho medo de ter dinheiro. Eu disse: por quê? Porque se eu tiver dinheiro, eu vou me perder. E eu disse para ele: você já está perdido, só não tem condição. Não é? Se ele tem medo de ter dinheiro porque ele vai se perder, porque ele já está perdido, só não tem condição. Na hora que ele tiver condição, ele vai se perder. Não é? E aquilo vai se tornar para ele o quê? Uma profecia autorrealizável. Você começa a profetizar na sua vida através do medo. Lembra que o medo e a fé, o medo é o contrário da fé? Você começa a profetizar na sua vida. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, enfrente os seus medos, pare de profetizar contra a tua própria vida, saia da sua casa, viva a vida que Deus tem para você, agradeça porque você está vivo, agradeça porque você viveu mais um dia. Quem pode levantar sua mão aqui e dizer assim: eu não tenho mais medo, porque quando eu tiver medo, nele eu confiarei, ele sempre estará comigo. E aquele que crê, aplauda ao Senhor, glorifica o nome dele, meu irmão, exalta o nome dele. Aleluia. Quero fazer com você uma lição de casa. O que você mais teme? O que você mais teme? Morte. O que você mais teme? Crescimento, sucesso, cuidar de filhos. O que você mais teme? Denuncie o teu medo. Às vezes a gente não enxerga o que a gente tem medo. É verdade. Eu, por exemplo, tinha medo de crescer. Se eu crescesse muito, quanto mais cresce, mais problema tem, gente. Vocês não têm noção. Não é verdade? Um dia o Espírito Santo falou comigo assim: ei, decide agora, paz ou crescimento? Eu decidi crescimento. A paz está indo embora, mas o crescimento está chegando. Aleluia. Quantos creem? Mas se você não enxerga o teu medo, você não consegue viver. E aí, eu quero ir para o final. O mundo é um lugar difícil. O mundo é um lugar assustador. Ele é belo, mas ele tem uns negócios muito esquisitos. Não é? Eu me lembro uma vez, eu estava num curso, fora do país, e garoto, 32 anos, descobrimos que tinha uma praia perto. Na hora do almoço, fugimos da escola. Só no almoço, eu voltei para ter aula, viu, gente? Não faltei. Arrumei umas bicicletas, corri até a praia para ver o pôr do sol depois. Voltei no pôr do sol. E aí, quando eu entro assim na praia, a igreja aqui orando por mim, entro no mar, um casal na praia,
acenando para mim, falando assim: Shark, Shark, eu Shark para você também. Sério, é verdade isso. Tinha uma profeta aqui, ela estava orando, ela disse assim: eis que estou dando um grande livramento pro meu servo. E a mulher na praia: Shark, eu Shark. Tipo, né, tchau. É verdade. Quando eu olho para trás, uma babatana enorme assim, como daqui a mesinha ali. Aí eu entendi o que significava shark em inglês. Eu aprendi naquele dia. No dia seguinte, eu saí da praia rapidinho, né, tranquilo. O tubarão virou para lá, eu virei para cá. Descobri que ele não gostava de carne branca. Voltei. Estou sentado na mesinha da escola. Eu olho um jornal. Ataques de tubarão, 7 já. Pode ser coincidência. Mas o mundo pode ser esse lugar assustador, não pode? E aí a gente chega numa conclusão no seguinte. Só piora hoje. Como é que esse mundo vai acabar para você? Como é que você acha que esse mundo vai acabar? Vamos lá. Como é que você acha que esse mundo vai acabar? Você acha que esse mundo vai acabar bem? Hein? Não, vamos usar algumas ciências primeiro. Sociologicamente, de acordo com os sociólogos, o mundo vai acabar porque vai ter um excesso de população, não vai ter comida para nós comer, não é isso? Nós estamos chegando a não sei quantos bilhões, e quando chegar a 11 bilhões vai ter um problema de alimentação. Tá bom, vai. Eu não gosto desse negócio. Então vou pensar cientificamente. Amém? Cientificamente, tudo que nasce morre. E um dia o nosso planeta foi criado por Deus. E um dia vai acabar. Né? Não, cientificamente não gostei não. Vamos falar sobre astronomia. Você já imaginou que um dia o sol vai parar de queimar? Porque tudo que tem combustão um dia acaba. Tá bom, gente, vai, vocês não gostam de ciência. Vamos falar de teologia. Piorou, Apocalipse. Os 4 cavaleiros. Já imaginou? Os 4. Então esse mundo não vai acabar bem. E aí você entra numa situação que é o seguinte: ou você posterga o seu sofrimento, certo? Porque um dia vai acabar mesmo, quer dizer, vai acabar a qualquer hora. Pode acabar hoje, pode acabar daqui. E você está sofrendo muito. E você está passando luta. Então por que você está enfrentando toda essa luta? Não sai agora. Nem para beber água. Em nome de Jesus. Eu vou terminar essa história aqui. Amém? Quando você começa a pensar assim, você começa a dizer assim: bom, se a natureza, entende? A criação é a única coisa que existe, não vale muito a pena viver, né? Porque você sofre, morre e acabou. Ou você vive, e aí não faz sentido nenhum, porque alguns morrem aos 3 anos de idade, outros morrem aos 99, e não vem me dizer que só gente boa morre aos 99, gente ruim morre aos 15, porque não tem, morre gente mal aos 99, se bobear, Hitler está por aí, escondido em algum lugar ainda, brincadeira. E aí você chega numa situação que é o seguinte: como é que eu vivo? Qual é a lógica dessa vida? Ou eu vivo, e vivo como se fosse a minha vida tudo agora, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, disse o apóstolo Paulo, né? Se essa vida é a única coisa que existe. Mas aí chega o meu ponto da pregação: por que eu não tenho mais medo? Porque a vida não faz sentido. Mas se por um minuto você acreditar que você é espírito, e que você não faz parte dessa vida, mas faz parte da vida que Deus criou para você, e que um dia o teu espírito vai voltar para o Pai,
E que não importa muito como essa vida vai acabar, porque Deus já planejou para nós a nossa volta à presença de Deus. É evidente que nós temos que viver, mas viver segundo o propósito de Deus, segundo o querer de Deus, porque nessa vida não tem garantia. A única garantia que você tem é que você não faz parte dessa vida, por isso que ela não faz sentido, por isso que a Bíblia diz que você é forasteiro dessa terra, por isso que a Bíblia fala que nós não somos desse lugar, que a nossa pátria não é aqui, porque um dia nós vamos voltar para o trono de Deus. Não faz sentido porque não tem que fazer sentido, porque se ela fizesse sentido nós éramos naturais daqui, mas como não somos naturais daqui, diz a palavra de Deus, um dia a morte será vencida. Ele tomou a chave da morte. Por quê, meu irmão? Porque nós estamos tão presos ao medo, porque estamos perdendo a esperança. Não há segurança, não há garantia, mas há uma certeza: Ele é o nosso Deus e um dia nós vamos estar de volta com Ele. Então a única garantia que eu tenho é viver nessa vida segundo o propósito que Ele tem para mim. Se você crê nisso, diga glória a Deus agora, meu irmão, porque eu estou quebrando uma potestade aqui. Eu estou quebrando uma potestade de medo. Perdemos a esperança. Quando eu creio, é claro que ninguém aqui vai entrar na frente de uma bala. Ninguém aqui vai torcer para o botão vermelho ser apertado. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você é que a única esperança que você tem é saber que você não é natural daqui. Você vai viver, vai cumprir o propósito que Deus tem para você. E um dia você vai chegar lá na glória, vai chegar vazio, porque fez tudo o que Deus mandou você fazer. Quem pode dizer amém por isso? Isso Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, se essa vida é a única coisa que resta, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar com Ele, reinaremos com Ele. Você tem um Espírito que encontra. Então essa vida é hostil. É hostil porque a gente não é daqui. É hostil porque a morte não faz sentido para a gente. Mas essa vida também tem esperança, porque ela está guardada nas mãos de Deus. E esse negócio de falar que a natureza é a nossa mãe, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus só vai casar Jesus só vai casar com a igreja. A natureza não é mãe, tá? A natureza é criação, no máximo é nossa irmã. Entende ou não? Criado como nós. Você foi criação de Deus e a natureza foi criação de Deus. Então nós somos irmãos. E como irmãos, os dois estão caídos. Não. Estou pregando teologia. Romanos fala isso. A natureza anseia e geme pela restauração, porque ela está caída. Por isso ela não faz sentido para nós, porque nós não somos daqui. Então a minha palavra para você: recobre a sua esperança naquilo que é eterno. Recobre a sua esperança, não na segurança dos portões da sua casa. Não estou dizendo que você não deve ser seguro. Eu estou dizendo que isso não é a segurança, porque o seu Senhor não nos guarda em vão, vigia o sentinela. Recobre a sua esperança no Senhor, porque você é eterno. Que temerei eu, o que o homem pode me fazer no corpo? Salmo 56. E quando eu estiver medo, nele eu confiarei. O que temerei, o que o homem pode me fazer no corpo? Paulo disse, quando esse tabernáculo for destruído, receberemos um novo tabernáculo, um corpo incorruptível. Quem crê nesse negócio aqui, dá uma glória a Deus. É tremendo. O que me sustenta é a esperança, não é a certeza. Amém? A única certeza é que nenhum fio da minha cabeça cairá se não for da vontade de Deus. Quando às vezes eu vou, para terminar, no culto fúnebre, eu vou fazer o culto. Eu gosto de, quando não é cristão, eu gosto de pregar essa mensagem. Dizer para as pessoas assim: ou Jesus era um homem sábio, ou Jesus era o cara mais louco que existiu na terra. E as pessoas ficam me olhando, por quê? Porque se ele era um homem sábio, e eu acredito que ele era Deus, ele entregou sua vida, cumpriu o seu propósito, morreu 33 anos,
morreu jovem aos 33 anos, porque essa vida não é tudo o que há. Você não entendeu o que eu preguei? Ele entregou a sua vida, porque essa vida não é tudo o que há. Amém? Então aí nós já estamos no bônus. Agora, se ele era louco, então ele morreu por uma causa que não existe, entregou a sua vida numa cruz, sofreu por nada que existe, e orou também por uma coisa que não existe. Mas eu creio, com toda a minha alma e todo o meu coração e todo o meu espírito, que ele era o Filho de Deus, e essa vida não é tudo o que há. Recobre a sua esperança. Você vai viver bem, vai viver feliz, vai viver cheio de graça, vai viver sem medo, porque você não teme o que pode fazer ao corpo, se você sabe que você tem uma vida eterna. Quantos recebem essa palavra hoje?